como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Acompanhando aí todas as aulas de todos os seus professores. E além de acompanhar as aulas, o importante é fazer as atividades também, né? Então, por favor, eu peço a vocês que acompanhem tudo direitinho, que façam as atividades, que não tenham preguiça, pelo amor de Deus, porque a preguiça é muito complicado. Então, se vocês não fizerem, vai ter consequência no final do ano. Então, vamos lá, vamos participar, vamos colaborar, foco, força e determinação para alcançar todos os seus objetivos, certo? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Isana, certo? Sou a professora de Geografia de vocês. E vamos lá, nossa aula hoje é aula de revisão nono ano. Agora vocês já são nono ano, chique demais. Então, aí na página 12 até a página 21, a nossa revisão de hoje. Na aula passada, falamos sobre o sistema, né? Capitalismo, socialista, sistemas econômicos, né? E após a metade lá do século XX, né? O mundo estava dividido em dois blocos com sistemas políticos e sociais e econômicos opostos, que é o sistema capitalista e o sistema socialista, certo? Os blocos do país capitalista se alinhavam a sistema econômico caracterizado com o quê? Propriedade privada, meios de produção pertencentes a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, trabalho assalariado, pagamento de atividade desempenhada pelo trabalhador. Esse bloco era principalmente influenciado por quem? Por Estados Unidos. E aí, já no bloco dos países socialistas, adotavam outras políticas totalmente diferentes do sistema capitalista, né? Que é a estatização dos sistemas, em que terras e meios de produção pertencem ao Estado, em pleno emprego, isto é, a garantia de emprego para todos os trabalhadores, e esse bloco era influenciado principalmente pela União Soviética, certo? Só lembrando, capitalista, socialista. Capitalista, o sistema sistema capitalista ou capitalismo, né? O sistema capitalista se desenvolveu onde? Na Europa, durante que período? Período da Idade Média, né? Então, lentamente se sobrepôs ao feudalismo. No capitalismo, né, a sociedade era marcada entre as relações em duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia, quem é a burguesia? Quem detém os meios de produção, quem tem as máquinas, quem tem os equipamentos, quem tem as matérias-primas, são os donos, os proprietários. E o proletariado, quem são os proletariados? São os trabalhadores, certo? Aqueles que não possuem meio de produção, aqueles que vendem sua força de trabalho, certo? Em troca de quê? De um salário, certo? Em troca de salário. Fases do capitalismo. Então, o capitalismo, né, o sistema capitalista tem toda essa questão de desenvolvimento. E o capitalismo foi classificado em 3 fases, certo? Capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Nós vamos ver um pouquinho de cada um. Capitalismo comercial. Então, no capitalismo comercial, ele foi marcado pela questão da produção artesanal, né, pelo desenvolvimento da manufatura e pela expansão marítima, que com as grandes navegações no final do século XV, que permitiu aos europeus o contato com os territórios que eles não conheciam, né, que eles desconheciam. Então, o artesanato, o que é esse artesanato? O artesanato é uma forma de trabalho que o artesão ele trabalhava sozinho. Ele fazia toda a etapa de produção, então, tudo manual, usando aquelas próprias ferramentas. Por exemplo, uma pessoa que faz aqueles objetos de argila, né, que as pessoas chamam de barro, faz tudo manualmente, pinta tudo manual, então utilizando poucas ferramentas. Então, ele é o artesão, certo? Ele faz toda a produção. Por exemplo, aquele pessoal que faz sandálias de couro. Então, o corte,
a costura, o montar, o modelo, é tudo o artesão que faz. Aí demora muito para fazer. Então, por que que o artesanato, os produtos de artesanato são, na maioria das vezes, são um custo maior? Porque ele é um processo feito manualmente. E o artesanato, ele deu início aí no capitalismo que comercial. Já na manufatura, a técnica também era artesanal, né? Mas aí começou a ter o quê? Maior número de pessoas, alguns trabalhadores, né? A produção começou a ser maior, né? Então ficou aí, utilizava algumas máquinas simples, mas já começa a utilizar algumas máquinas na manufatura. E aí vocês verificam no livro de vocês, tem duas imagens. Uma imagem de uma pessoa fazendo aí um objeto, né, de argila, e aí vocês observam na outra imagem, no lado direito, vocês observam uma quantidade maior de pessoas, né, eles estão aí fabricando o quê? Um calçado, sapatos, e aí observam que no artesanato, só uma pessoa faz toda a produção. Já na manufatura, tem utilização de pequenas máquinas e a produção já é dividida. Então, cada um vai fazendo uma parte da produção, e aí essa produção começa a ser mais acelerada. E aí foi nesse capitalismo comercial que começou, né, a propiciar as principais rotas comerciais. E aí começou as grandes navegações. Então, o comércio ele começa a ser desenvolvido, ele começa a ter toda essa questão de visibilidade no mundo todo e eles começaram a conhecer várias regiões do mundo. E várias colônias, elas começaram a ser fornecedoras de mão de obra escravizadas, de matérias-primas, de metais preciosos que eram consumidos principalmente nos países, né, europeus. Ok? Dando continuidade, capitalismo industrial. Então, durante a fase do capitalismo comercial, aconteceu a acumulação de capital, certo? E a crescente demanda no mercado consumidor levaram os donos, certo, daquelas oficinas manufatureiras, da manufatura, a introduzir, a tentar desenvolver, né, a inovar as formas de produzir. E foi com essas inovações que surge aí a indústria, certo? Aí eles começam a introduzir, certo? A indústria ela faz o quê? Ela gera mais emprego e aí introduz mais máquinas no meio de produção e aumenta a produtividade. Beleza? Capitalismo industrial. Capitalismo financeiro. Começa a integração entre a indústria com o capital bancário. A indústria começa a ter a necessidade de procurar os bancos, certo? Para desenvolver, para melhorar, para investir, e aí para facilitar, né, eu digo que esse investimento, né? Então, a indústria ela começa a fazer grandes e grandes operações de crédito, né, a fim de obter capital para desenvolver inovações tecnológicas e ampliar a capacidade de produção. Com isso, o capital deixou de pertencer exclusivamente a elas e aos bancos. Então, no capitalismo financeiro, tem a integração da indústria com o capital bancário, a indústria, sim, querendo o quê? Aumentar a sua produção, melhorar a sua produção, investir na sua indústria, né? Atualizar e modernizar. Vamos lá. Aqui vocês observam, né, uma imagem da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores tem pessoas que fazem investimentos em bolsas de valores, né, que é o chamado capitalismo financeiro. Aí a bolsa sobe, as pessoas acabam ganhando dinheiro, tem lucro e tal. A bolsa cai, as pessoas perdem dinheiro. Então, tem né, todas essas questões financeiras aí. E aí nós temos algumas características do capitalismo. O sistema capitalismo ele se define pela propriedade privada dos meios de produção. E aí eu já falei, propriedade privada é quando a propriedade é predominantemente de uma pessoa ou um grupo de pessoas, um grupo pequeno de pessoas, certo? Economia de mercado caracteriza pela atuação das empresas que decidem quando
como, quando e onde produzir, estabelecer o preço e as condições de circulação das mercadorias, de acordo com a lei da oferta e da procura. Que lei da oferta e da procura? Lembra, se eu tenho muito produto, meu preço vai o quê? Cair. Se eu tenho pouco produto, meu preço, a tendência é subir. Se lança uma moda, eita, lançou, tem 100 peças da mesma. Geralmente o preço ele vai o quê? Quando tem essa grande quantidade de peças, o preço, a tendência é cair. Se você tem só 2 peças, a tendência do preço é subir, porque será exclusividade, né? Lei da oferta e da procura, já falei, expliquei agora. Concorrência, né? No sistema capitalismo, tem essa questão do consumidor, das empresas procuram oferecer produtos com preços acessíveis, né, para que com que as pessoas consumam aquele produto. Porque hoje vocês sabem, hoje as pessoas querem um produto bom, de qualidade, mas que tenha um preço legal, que tenha um preço acessível ao bolso. Não é mais como antigamente. As pessoas antigamente tinham uma questão de que, eu tenho que comprar daquela tal marca que é boa. Não, hoje o que bom é o bom, bonito e barato, ok? Trabalho assalariado é o trabalhador, né? Ele recebe um salário por mês, e esse salário ele é influenciado pela lei da oferta e da procura. Se o número disponível de emprego é maior que a dos trabalhadores, então, se a quantidade de trabalhador for muito grande, o salário vai ficar mediano. Se a quantidade de trabalhadores para aquele cargo for bem pequenininha, bem reduzida, o salário é tendência a aumentar. Aqui nós temos uma imagem, né, de um produto de prateleiras de supermercado, e aí nós temos exemplos de óleo, por exemplo, óleo de cozinha, vários tipos de marca, certo? Aí a concorrência, aí está tentando mostrar o que é a concorrência, cada um tem seu preço, que leve o melhor, né? Que as pessoas façam aí, leve o que cai no seu bolso, o que você gosta, qual a sua, né, qual o seu posicionamento, mas quando nós chegamos em um supermercado, nós visualizamos essa diferença de preços de vários tipos de produtos, né, porque depende muito de marca e tal. Mas aí é o que referente ao que a concorrência. O sistema socialista, né, falamos deste no início. O principal objetivo do sistema socialista é construir uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Por exemplo, no sistema socialista não pode ter classe alta, classe média, classe baixa. É ter uma equidade, né? Um equilíbrio entre a população. Então, não existe essa desigualdade, porque no sistema capitalista existe muita desigualdade, o rico e pobre, 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 pobre. Então, no sistema capitalista, poucos com muito dinheiro e muitos com pouco dinheiro, certo? Já no socialismo, ele quer o quê? A ideia principal é sociedade sem classe e sem desigualdade social, que todo mundo tenha, né, uma vida digna. Então, o sistema socialista defende a extinção da propriedade privada. Então, ele diz que a propriedade deve ser, né, do Estado. O Estado passa a ter controle da produção, com o compromisso de garantir a todas as pessoas distribuição justa de bens e serviços, como saúde, educação e habitação. Certo? Esse é o que prega o sistema socialista. Algumas características do sistema socialista nós vamos ver agora. Estatização, né? Então, a estatização, as terras e meios de produção devem pertencer ao Estado. E que também o Estado define o salário dos trabalhadores. Economia planificada, que aí é o quê? É a planificação idealizada e executada pelo Estado, que decide o que e como produzir para atender as necessidades da população. Pleno emprego é outra característica do socialismo, eu acho essa bem legal, executar várias funções e diminuir a desigualdade social, Estado garantir o emprego a todas as pessoas, a toda a população. Então, esse é o principal objetivo do sistema socialista, é eliminar as diferenças entre as classes sociais. E aí nós temos aqui, então, eu acredito que vocês entenderam, né? Sistema socialista, sistema capitalista, foi só uma revisão.
A ordem bipolar. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países se dividiram em virtude das diferenças entre os sistemas políticos, sociais e econômicos. Surgiram, assim, dois polos de influência, um capitalista e outro socialista. Aí, como vocês já sabem, Estados Unidos, né, compartilhava aí o sistema capitalista, e a União Soviética era um país... União Soviética, o grupo de países que adotavam o quê? O sistema socialista. E por isso, né, aconteceu aí, adotaram essa política mundial que foi caráter bipolar. Então, bipolar, porque dividia o mundo em dois, sistema capitalista e sistema socialista. Corrida armamentista e espacial. E aí as superpotências investiam progressivamente em arsenais militares, incluindo nucleares, como forma de intimidação aos oponentes. Então, eles começaram cada um, os Estados Unidos e a União Soviética, acabaram nessa corrida armamentista para tentar ver qual era o país, o grupo de países que tinha o maior poder de armas nucleares. Né? Então, isso aí foi muito ruim, foi catastrófico para a humanidade, porque eles pegaram todos os investimentos e aí começaram a investir em armas nucleares, e aí teve, né, por trás de toda essa corrida armamentista e espacial, várias pessoas sofreram com fome, miséria, desnutrição, porque eles pararam de investir em outros setores e começaram a investir nessa produção, certo? Então, essa disputa era considerada muito importante para a defesa territorial e simbolizava a superioridade tecnológica e ideológica. Com a corrida espacial, o ser humano chegou à Lua e foram investidos milhões de dólares em pesquisas que geraram novas tecnologias e grandes avanços científicos. E aí, falando sobre a corrida espacial, um exemplo aí é a cadela Laika, né, que tornou-se o primeiro ser vivo a orbitar a órbita do planeta, espaçonave lançada pela União Soviética, que foi outro investimento, né, bem pesado, né, para fazer, né, toda essa situação aí da corrida armamentista e corrida espacial. A Guerra Fria. O período de tensão e conflito entre Estados Unidos e União Soviética ficou conhecido como a Guerra Fria. As relações internacionais eram tensas em consequência da disputa entre as duas potências por áreas de influência. Apesar da grande hostilidade, jamais existiu confronto militar direto entre superpotências que se enfrentavam por meio de seus aliados. Então, a Guerra Fria, né, não foi uma guerra de armamentos, né, foi uma guerra ideológica, então não teve conflito, não teve confronto, certo, de armamentos, mas eles tinham todo esse apoio, né, eles tinham aliados que forneciam armas, dinheiro para se preparar para uma guerra, mas que coisa boa que não existiu especificamente, né, a guerra com armamentos. E agora nós vamos para a nossa atividade, a atividade de hoje, aí, página 23. Quero ver todo mundo aí participando. Abram um livro, coloquem aí na página 23. E lembrando que, assim que vocês finalizarem a atividade, né, vocês devem copiar a pergunta, fazer a resposta, mandar para o seu professor. Agora eu digo para vocês, coloquem um nome no caderno, porque os professores estão sentindo muita dificuldade, porque vocês estão mandando a foto sem nome. Aí coloca o nome fora da foto. Então, coloca o nome no caderno para facilitar a vida dos professores, certo? Então, questão 3, leia a afirmação e, em seguida, indique a alternativa incorreta. Após a Segunda Guerra Mundial, as grandes empresas localizadas em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, se expandiram para alguns países em desenvolvimento, como Brasil, México, Argentina, África do Sul e Índia. As alternativas abaixo indicam os interesses dessas grandes empresas em expandir seus negócios para os países em desenvolvimento no período pós-guerra, exceto no item. Vamos lá. A. Ampliar o mercado consumidor. B. Buscar novas fontes de matérias-primas. C. Buscar locais que disponham de tecnologia de ponta. D. Buscar novas fontes de energia. E. Contratar mão de obra mais barata. Então, o que foi
que aconteceu esses interesses, exceto, letra B, buscar locais que dispõem de tecnologia de ponta. Então, eles procuraram ampliar o mercado consumidor, buscar novas fontes de energia, buscar fontes de energia, contratar mão de obra mais barata. Eles procuraram, exceto eles procuraram locais que dispõem de tecnologia de ponta, porque eles já tinham. Então, essa atividade aqui vai ficar para casa, certo? Você, como eu já falei, vocês enviam, respondam a terceira e a quarta questão e envia para o seu professor. Então, a quarta questão, observa o mapa a seguir e responda a questão. O mapa destaca os países considerados ocidentais. Podemos afirmar que essa divisão obedece apenas critérios geográficos, no qual a divisão do mundo em Ocidente e Oriente é marcada pelo meridiano Greenwich. E aí, vocês vão responder agora, vão pesquisar aí no livro de vocês, né, falando aí sobre essa questão da divisão de Oriente e de Ocidente, e depois que vocês responderem, mandar para o seu professor, certo? Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Um forte abraço, se cuidem, porque o coronavírus está aí, está matando muita gente, certo? Então, se protejam, não fiquem sem máscara. Se precisar sair, usem máscara, leve seu álcool em gel, se protejam mesmo, certo? Um forte abraço, tchau, tchau. Até a próxima aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau.